atual situação econômica demanda adaptações não somente dos empresários. Para os profissionais em geral, o grande desafio nesse cenário é mostrar seus valores e diferenciais para garantir o emprego no mercado de trabalho. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora ao vivo no quadro Carreira e Sucesso com o parceiro da TV Record, o coach Luciano Zanqueta. Bom dia, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eu que agradeço, Antônio. Bom dia e bom dia a todos que nos assistem. Além da pessoa ser um profissional, ela tem comportamentos. Como que ficam esses comportamentos no momento de crise econômica? Primeiro que nós estamos vivendo um divisor de águas no mercado de trabalho. Hoje, diante do cenário político, econômico, da globalização, da automatização de muitas atividades no mercado de trabalho, dentre outros fatores, estão fazendo com que, Antônio, os comportamentos e as competências que trouxeram o profissional até hoje com sucesso, necessariamente não são os mesmos que o levarão para o futuro com sucesso. Portanto, nós estamos passando por um divisor de águas que exigem realmente comportamentos diferenciados. Antes da gente aprofundar então nesses comportamentos, vamos falar um pouquinho mais sobre esse divisor de águas. Até então, o que o mercado valorizava nos profissionais e a partir de agora, o que está sendo valorizado? Eu diria que talvez não valorizado, mas vamos dizer assim, o mercado fazia vista grossa, por exemplo, para profissionais que estavam na zona de conforto. E hoje não mais, em função da produtividade necessária, porque hoje se precisa fazer cada vez mais atividades com menos tempo, com menos recurso, com menos dinheiro, e isso faz com que o profissional precise ser multifuncional, ele precisa fazer várias atividades ao mesmo tempo, então ele precisa de sair da zona de conforto. Esse é um comportamento, por exemplo, que o permite mais. Então, como que o profissional começa a se adequar a essa nova realidade? Qual que é o passo a passo? Então, primeiro é importante que se reconheça todas as fraquezas e as forças desse profissional. Então, uma dica, você que está nos assistindo, coloque uma folha em branco, risque ela no meio e coloque de um lado 10 forças que você reconhece de competências que você tem e do outro lado as 10 fraquezas. E é importante que se tenha também humildade e flexibilidade para se enxergar essas fraquezas e, a partir de cada uma delas, fazer um plano de ação de melhoria. Então, às vezes, o profissional não domina a computação, ele tem uma deficiência, por exemplo, de trabalhar com Excel. Então, essa é uma das fraquezas. O que eu preciso fazer para superá-la? Quanto eu vou investir? O como? Faça-se um plano de ação para cada fraqueza e, a partir disso, transforme essas fraquezas em forças. Pegar esse exemplo seu aí. Quer dizer, a pessoa tem dificuldade com o computador, com um programa de computador ou com até a própria internet. Ele tem que fazer um curso, ele tem que se qualificar para superar essa dificuldade, é isso? Exatamente. E coloque isso num papel e transforme isso numa meta, transformando também, posteriormente, essa fraqueza numa força. E aí, qual que é o resultado prático disso? O que ele consegue, por exemplo, ele tinha dificuldade com o computador, com a internet, se capacitou. E aí, qual que é o retorno do mercado para ele com essa nova capacitação? Provavelmente ele se manterá no mercado se é que o cargo dele exige essa competência. Então, além dele também desenvolver a competência, Antônio, é preciso que ele conheça quais são as competências que o cargo que hoje ele está ocupando exige dele. Então, se o cargo exige alguém que tenha conhecimento, habilidade e atitude sobre informática, é necessário que ele tenha um curso de Excel avançado, por exemplo. Estamos seguindo aí no passo a passo. Primeiro, olha para si, fortalezas e fraquezas. Segundo passo, olha para o cargo que ocupa. Seguindo aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é que ele enxergue o copo mais cheio do que vazio. Ou seja, se nós colocarmos um copo de água pela metade agora e perguntarmos, esse copo está mais cheio ou está mais vazio? Algumas pessoas dirão mais vazio do que cheio ou mais cheio do que vazio. Ou seja, se ele é pessimista ou otimista, é isso? Exatamente. É importante que esse profissional ele enxergue dentro das ameaças as oportunidades. Porque, além da crise econômica e política, nós temos instalado um clima organizacional das empresas, na maioria delas, em grande parte, um clima de crise psicológica, onde os profissionais têm medo de perder o trabalho, as vendas caíram, os resultados caíram, demissões acontecendo. Então, é importante que, diante desse cenário, ele seja resiliente e enxergue a positividade, coloque sempre posições positivas diante desse cenário de negativismo que está instalado no mercado. Aprofundando mais isso aí, quando ele ouve notícias na imprensa, lê, por exemplo, lá, 12 milhões de empregados no Brasil, crise, isso acaba contaminando as instituições. E aí ele tem que reagir para que essa contaminação não se prolifere no mercado onde ele trabalha, é isso? É isso, e ele pode usar dessas notícias, de tudo esse negativismo que está instalado, como uma alavanca positiva para que ele
reconheça suas fraquezas e tenha mais energia ainda para se preparar para o mercado. Porque, enquanto choram, outros vendem lenço, né? E aí uma outra dica é que se tenha foco para os resultados. Porque hoje, mais do que nunca, as empresas buscam profissionais que entregam o resultado. Então, hoje nós temos diversos fatores dentro do ambiente de trabalho que tiram o foco do profissional. Seja essa crise psicológica, seja as questões relacionadas à mídia social, WhatsApp, etc. Muita coisa que tira o foco dele em relação às suas metas. E hoje o profissional é importante que ele atinja metas. Isso é fundamental. E isso vale para qualquer tipo de profissional, para qualquer setor da economia? Qualquer tipo de profissional, qualquer setor da economia, se você não tem metas, procure você mesmo elaborá-las e atingi-las. E principalmente tenha foco diante delas. Faça um acompanhamento detalhado todos os dias em relação ao atingimento dessas metas. A nossa conversa hoje está direcionada aos profissionais. As empresas, as instituições, estão cientes desse momento também? Estão, com certeza, e, sobretudo, as empresas estão revendo, na maioria delas, estão se reinventando também. As empresas também precisam de se reinventar, de se estabelecer novas metas, de encontrar o ponto de equilíbrio. Então, se você que está nos assistindo é um empresário, é hora de você olhar para dentro da sua empresa, é hora de você olhar para o mercado fora, quem são seus concorrentes, o que eles fazem, como eles estão operando, qual é o seu ponto de equilíbrio, ou seja, quanto você precisa produzir para você não ter lucro, não ter prejuízo, e a partir do seu ponto de equilíbrio, estabeleça suas metas. Porque aí você saberá se você está trabalhando no vermelho ou no azul. Esse é também divisor de águas hoje para qualquer empresário do ponto de vista econômico do mercado de trabalho. Obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço, bom dia a todos, obrigado.